Podcast IS. E aí, pessoal, este é o Videocast S agora. E aí, nós estamos aqui hoje para além de anunciar o Videocast, para dar oi para você que está nos vendo agora e escutando. Exatamente, você que está... Sinta-se uma pessoa tocada no íntimo do seu ser. Porque isso é importante. Vai sentir tocado ou tocada sim, Wellington. Não começa. Deixa as pessoas tocarem. Né? E hoje, o Wellington e eu, que geralmente, nesta terceira temporada do Podcast S, hoje Videocast S, estamos sozinhos aqui, sozinhos em dois, né? Me deixa a mim falar o que eu quiser. Né? Ótimo. Temos um brinde para fazer com você, porque esse vinho... tá maravilhoso e é em sua homenagem. Este Cabernet italiano maravilhoso. Não, agora, com o videocast, essa falsidade vai cair, vocês vão ver. Ou quando a pessoa joga na nossa cara que tem vinho pra tomar num domingo desse. Nossa, e... Olha! Está uma delícia. Gente, você que está nos vendo e escutando, que bom que você tá aqui. Legal. Acompanhar aí a maneira e o jeito que o podcast, agora Videocast da ES, vai se movimentando. Também além do Spotify, em outras plataformas, também agora no canal do YouTube da IS Impérios Sagrados, que é uma startup literária, que não é uma empresa comum, justamente por ser uma startup, que tem 3 dimensões aí, que é eventos, editora e cursos online. Vai lá, segue impériosagrados.com.br, se cadastra para receber os nossos informativos. A equipe do blog do Medium, que é onde está hospedado o nosso site /blog, está esperando você. Gente, eu tô muito blogueirinho e anunciante, assim, tô adorando isso, assim. Tá bem bacana. Tá focando? Tá focando. E que não foque para ver. E hoje... nós estamos aqui para falar sobre os 50 anos do Dungeons and Dragons. 50 anos. E nós não estamos sozinhos, Edson e eu aqui, estamos com o Ettore. É assim que pronuncia-se? É um bom momento para perguntar sim. Essa pronúncia mesmo. Exatamente. Mas não se preocupa, não fui eu que escolhi, então não é uma... Olha, pelo meu nome, acho que o Ellison, dá pra notar que eu entendo que a gente nunca escolhe o próprio nome. O Ellison escreve com 2 U's, www. Não, ótimo, Uau. isso. Exatamente isso. Com M e é isso aí. Ettore, bom... Deem oi pro pessoal, que vocês já deram um certo oi, não é? Mas apresente-se pro público que tá aí. Quem são vocês na fila do pão? Essa aí é o Edson, que é... Ok, deixa eu começar, deixa eu deixar o convidado por último. Bom, pessoal, eu sou o Osto que vos falar. Agora vai ser 3 anos, a partir dessa temporada, do podcast, o diretor da IS. Olá. Isso é uma apresentação que dispensa apresentações, não é mesmo? Ele é um diretor. É um carteiraço. Enquanto eu sou um humilde servo dos ajudantes, dos ajudantes que ajudam. Deixa eu pegar aqui meu Cabernet italiano. Muito bom. Ettore, quem é você na fila do pão? O que você faz? Ninguém, absolutamente nada. Não. Prazer, meu nome é Ettore. Eu atuo aí com RPG há algum tempo, né? Profissionalmente aí com a página da Trova há cerca de uma década. Então, né, fazendo mesas para as pessoas, eventos, né, organizando coisas, né, atividades relacionadas a jogos analógicos na região e trabalhando, né, agora com editoras, trazendo materiais, trabalhando em traduções, esse tipo de coisa, né, que a gente está tentando trazer. Inclusive, né, se me permitem aí o
Pode fazer merchan à vontade. Merchan. Pode. Onde você trabalha, o que você vende, qual que é o desconto. Pá, é o que a gente espera. Exatamente. A gente tá. Eu tô organizando uma stream, né, beneficente, que vai estar perdurando aí os próximos tempos aí vindouros. Vai ser quinzenal, tivemos essa quarta e vai ser de novo dia 6, em que tem metas de visualização e metas beneficentes para o pessoal concorrer a materiais completamente gratuitos, né, de Pathfinder. A cada R$500 arrecadados, a gente vai estar distribuindo entre os doadores um material de Pathfinder, segunda edição. E é uma campanha, né, construída em torno de Pathfinder e tal, a partir de uma das aventuras mais clássicas do D&D, que é a Maldição de Estrade, né, antigamente o módulo I6. Então, quem tiver essa disponibilidade de acompanhar a live vai poder estar concorrendo aí, participando e contribuindo para uma ONG que a gente apoia, que é a ONG Arte e Vida. Legal. Vamos deixar os links na descrição do podcast, tanto no Spotify, como agora vai ser lá no YouTube também, quando a gente postar esse podcast, para o pessoal poder conferir as lives. Quem preferir digitar o link, você pode acompanhar em twitch.tv/trovarpg. Dungeons and Dragons, 50 anos. Aqui no Brasil, comumente abreviado e conhecido como D&D, acho que em todo mundo, né? E é um jogo de interpretação de papéis de alta fantasia, criado, né, por Gary Gygax e o Dave Emerson. Publicado pela primeira vez em 1964 nos Estados Unidos pela TSR.Inc. Empresa que foi fundada pelos dois, né? E Don Kane em 1973. Atualmente está na 5ª edição, que temos que comentar, inclusive, o bafafá de que talvez não tenhamos uma tradução, investimento em tradução do português do D&D, depois de 50 anos. Veja bem, aqui o jogo é publicado, né? Aliás, o jogo é publicado pela Wizard of the Coast, uma subsidiária hoje da Hasbro, e no Brasil pela Galápagos Jogos. É uma mistura do D&D, de wargame, de miniaturas, né? E também de teatro livre. Também tem referências aí dos videogames, que o D&D influenciou os videogames, e especialmente deu origem a desenho antigo, Caverna do Dragão. E eu queria pedir para o nosso convidado, porque aqui assim, quem sabe faz ao vivo, fica gravado e aí a gente vê a cara da pessoa, né? O que é, como se joga RPG, pra gente começar a falar os 50 anos aí, porque tem talvez pessoa que está em contato conosco pela primeira vez com a gente aqui e quer saber, né? Contatos de primeiro grau. O que é Roll & Play Game, como se joga, quanto que é, aonde vai, isso aí. Muito bom. Bom, não vou ficar ensinando o padre a rezar a missa, mas pro público que talvez não esteja mais tão familiarizado, né? Role Playing Game, né, é o nome do jogo de interpretação de personagens, de papéis, que surgiu a partir do que a gente chama de Wargames, né? Eram pessoas que se reuniam para simular exércitos invadindo fortes, né, fortalezas, situações de guerra. E um dia, né, o Arneson e algumas outras figuras ali que eventualmente desencadearam no Gary Gygax introduzindo o elemento de fantasia, de magia, né, se reuniam para simular esses combates. E com o tempo eles acabaram tendo interesse por se focar na perspectiva mais individual e subjetiva daquelas pessoas que estavam naquele combate, e as aventuras começaram a se desenvolver mais pro lado da interpretação mesmo, né? E aí se tornou um role-playing game. Ele é um jogo geralmente utilizando algum tipo de elemento restritivo, limitante, seja a aleatoriedade dos dados, ou cartas de baralho, cartas de tarô, búzios, né? Tem uma série de ferramentas que podem ser usadas. Tem até RPGs que não utilizam, né, isso, mas utilizam outras formas de limitação, como pontos de ação e coisas do gênero. E o foco dele é você trazer uma narrativa compartilhada, que geralmente, mas não necessariamente,
envolve um dos jogadores no grupo sendo, né, o narrador, ou mestre, ou o artífice, né, das lendas que estão sendo criadas ali pelo grupo coletivamente, com uma narrativa e uma exploração dramática e, enfim, matando bichinho. Wellington, o que é pra você o RPG? Veja que é diferente a pergunta, né? Bom, eu acho que não tem como eu não responder isso, talvez numa perspectiva muito pessoal. Acho que é impossível para qualquer um. RPG, primeiro, em boa parte, ele é um grande hobby que eu fui aprender. Conheci ele quando eu tinha meus 11, 12 anos, no colégio, com um professor que, se eu não estou muito enganado, ele fazia live. Então, tipo, live não no sentido que hoje em dia foi alterado. Seu mas professor era o Selbit. Não. Era um professor de história que o live era quando eles literalmente se vestiam a caráter pra jogar e interpretar algo mais hardcore, mais pesado, nesse o LARP, que é hoje em dia, né? E ele apresentou um conceito muito simples, era fim de ano que a gente foi conhecendo. E ele é um hobby que, pra mim, ele é algo que me ajuda a expressar várias partes da minha pessoa dentro de personagens, viver aventuras, porque a gente, pra quem gosta de ler, pra quem gosta de videogame, pra quem gosta de até cultura pop em geral hoje em dia, se imaginar no mundo fantástico já é algo que desperta muito interesse. Agora, você poder viver essas aventuras numa mesa é algo muito mais. Com o RS ele se torna mais do que simplesmente um hobby, algo que eu jogo pra me divertir muito, principalmente porque só falando da mesa de RPG da RS é algo muito mais, acaba tornando ainda mais pessoal nesse sentido, e ele é algo que representa ele não apenas ajuda a explorar várias facetas de todo mundo, mas também ele é algo que permite você, às vezes, até se desligar um pouco do mundo real que passamos por um período muito conturbado, né? E ainda temos as nossas dificuldades na vida pessoal de cada um. Tirando enquadrando, fazendo uma emolduração perfeita pra sua fala, com um sorriso radiante. Você não viu um grupo aqui de WhatsApp. A cada um minuto sai print. Você esperando uma resposta, né? Difícil. Modelo. Tem que fazer merchan, né, gente? Você vai pras mídias. Então, por que eu fiz essas perguntas de forma diferente? Algo mais técnico, né, pro Ettore, e mais pessoal pro Enzo. Porque é uma coisa que uma coisa tá ligada à outra. Ontem eu estive numa mesa de RPG, de D&D, que é o tema do podcast S hoje, aliás, videocast S hoje. Eu tô me acostumando, então podem me julgar bastante, tá? Em que a gente eu já vi... julga. Deixe os seus comentários porque julguem à vontade, fale com os meus advogados, sabe? Dante, fale com os meus advogados, me processe. Da Ibope. Quer dizer, isso não pode dizer, senão eles entendem. E eu vi na mesa de D&D ontem, quinta edição, essa diferença entre a pessoa que entende o D&D como uma coisa mais técnica, o advogado de regras, e que literalmente era um rapaz que era formado em direito, e eu falei pra ele, menos advogado, vai ver mais RPG, porque eu falei bem assim, bem simpático, na primeira mesa, pá, bem gentil, né? Como é uma característica minha, é uma pessoa gentil, simpática, singela, né? Acolhedor. Púbere, né? Acolhedor. Doce de pessoa, um doce. E uma mesa de jogo que está preocupada com a interpretação e menos com as regras. E eu penso que neste panorama é onde se insere quando eu comecei a jogar o RPG, conheci RPG lá nos meados do começo da década de 90, tá? Há algum tempinho atrás. E depois disso, em alguns anos, eu conheci o Douglas Quintas Reis, que foi o sócio fundador da Devir-Varia e que infelizmente faleceu em 2017, que ele e um colega dele trouxeram o Roleplay Game para o Brasil. Mas muito antes disso,
eu gostaria de falar sobre um pouquinho da história, e eu peço que vocês me ajudem aí, um pouquinho da história do próprio D&D. O que vocês lembram, o que vocês sabem. Inclusive, deixo a indicação de leitura do livro Mistério da Imaginação. Esse livro é muito bacana. Que é a história do Gareth Giggs, o criador do RPG mais famoso do mundo, né? Por Michael Whitwer. Eu acho que é assim que se pronuncia. Se não for, alguém me corrija. Processo. Para processar. Fica a não tá muito longe. Fica a indicação de leitura. É um livro meio romanceado, meio serial, meio documental, enfim, mas que traz um panorama bem legal do que você não deve fazer quando for numa empresa. Não tenha sócios, você morre sem ter direito na sua própria obra. Né? É uma coisa difícil, né? Eu penso em um dia o Ellison sermos de fato sócios, né, Ellison? É que eu não tenho problema se o Ellison tomar as coisas, porque ele vai preso. Mas não vai o caso, não quero falar sobre isso. Nesse momento não é o videocast, né? Não é momento. É igual deixar herança, né? Não tem problema em deixar herança, porque só vai ter, enfim, conta pra pagar, boleto. E como o Ellison que cuida do financeiro da ES, então vocês devem imaginar. Bom, Vou me abster. Não quer criar provas contra si mesmo. Jamais. Eu clamo a quinta emenda, né? A quinta emenda, clamo a quinta emenda. Bem, lá em 1974, quando eles vão compilar o RPG numa garagem, acho que isso é muito, muito legal de trazer, eram 2 sócios, né, o Gary e o David, isso, né, se não estou enganado, né? Só que eles têm um terceiro sócio que eles precisavam de dinheiro, de capital, e o David morre um ano e pouco depois. E a esposa, o David, vende a maior parte para esse outro sócio. E o Gary fica com a menor parte. E começam as batalhas judiciais, os desentendimentos, enfim, e o Gary acaba por não ter mais direitos na sua própria obra, na sua própria criação. Isso é muito triste de pensar em fazer. Por quê? Porque aqui na IS, bom, eu sou um humilde servo dos servos e auxiliar dos servos aqui, mas sou o proprietário da Impérios Sagrados e tenho obras lançadas, né? E é uma coisa que eu me vi ali pensando nessa questão empresarial, certo? Mas por que eu tô falando disso? Em razão de que lá atrás, quando eu comecei a jogar RPG com o Lucas, o Vinícius e o William, que jogam não tão hoje seguidos do RPG, né, o sistema de jogo Impérios Sagrados, eles que me apresentaram um roleplay game, especialmente o D&D. Eu joguei outros sistemas de jogo, para quem não conhece sistemas de jogo. RPG, para quem não tá familiarizado, tem vários sistemas. Tem o D&D, que é o tema de hoje, tem o Vampiro, GURPS, o Ettore fundou e tem um sistema de jogo, né, que eu gostaria que ele falasse sobre isso também. Uma apresentação linda. Vão lá, adquiram um sistema de jogo do Ettore. Depois a gente vai deixar também na descrição do vídeo. Ele que lembra de deixar um monte desses de links aí e tudo mais, não é? O que vocês dois têm a comentar sobre esse período ali do D&D de 74 ou até antes da década de 90 ali nos Estados Unidos, e depois a gente foca aí no Brasil. Vai, diretor. Não, infelizmente eu não sou o grande historiador assim do RPG, né? Eu comecei a ler, eu ainda não terminei de ler o livro citado. Eu conheço um pouco da história de como começou, de tudo que o Christian já tinha comentado. Em vez de partir do Wargame para ser algo mais de interpretação de personagem, a publicação do... primeiro foi o Dungeons and Dragons, depois veio o AD&D, né? Isso me falha um pouco a memória. Então essa parte da história ali, principalmente do início, eu não sou muito especialista nisso. Por isso eu passo a bola de novo. Você é o cara que joga, né? Eu sou exato. Porque eu nunca tive a experiência de mestrar, eu tive mais experiência de jogar mesmo. E como o meu primeiro contato com D&D, inclusive, ele foi com totalmente um grupo total de novatos. Ninguém conhecia, ninguém nunca tinha jogado por si só. Foram os jogos mais galhofas que eu tive, que a gente passava mal da risada das aberrações que aconteceram em mesa. E tanto que pra mim ficou sempre marcado o grande urso atroz, uma luta de mais de 2 horas contra um urso.
onde teve mais de... Eu não lembro quantas falhas críticas de todos os lados. Todo mundo deu falha crítica. Foi assim, ó, foi... O espírito do fracasso. Foi o espírito do fracasso, mas essa parte, assim, eu sempre... por isso que até pra quando eu vou entrar num sistema, eu tenho... Pra mim é mais fácil eu jogar ele, ter essa experiência jogando, do que ir direto nas regras pra eu começar a entender como o jogo é. Faz sentido. Não, o que você mencionou nessa história, eu acho particularmente desalentadora dentro dessa esfera, né, do RPG, porque imagina-se, né, que é um meio em que você cria laços, né, que você cria vínculos, coisas que superam ali, né, que deveriam superar esse aspecto comercial, né, mas é uma história constante, surpreendentemente repetitiva, né, desse tipo de entrave, né. Então são vários momentos ali dentro da trajetória do D&D que, enquanto ele é um produto muito interessante, né, frequentemente os interesses comerciais se sobrepõem e acabam trazendo, né, ao longo desses 50 anos, vários casos que não são exatamente, né, inspiradores, né? O afastamento do Gygax, né, essa tomada hostil, né, da propriedade dele, intelectual, é o começo, né, disso, mas é claro que ele também teve... é uma jornada que também teve vários pontos altos, né, vários momentos incríveis, né, a forma como o hobby se expandiu ali, né, até especialmente no exterior, né, a princípio, como ele começou, de onde ele veio, né, com o como é que chama? Meio... eu esqueci agora o nome, mas é tipo cota de malha, alguma coisa, que era a princípio. Full plate. Exatamente. E aonde ele está agora, né? Se encaminhando para uma ferramenta que as pessoas podem usar para expressar, né, aspectos. Eu acho que é o que eu mais gosto, né, no RPG, é uma ferramenta que pode ser usada para você conhecer melhor as pessoas. É impossível, né, a pessoa criar um personagem e não colocar algo de si nesse personagem, coisas que às vezes ela não expressaria de outras formas, né? Não são situações a que ela fica exposta que a gente não fica exposto normalmente. E conhecer como ela se comporta e como ela reage em situações distintas, né? Mas eu acho que é uma história muito interessante, né? Cheia de altos e baixos, como o pânico satânico e tudo mais. Mas que é muito interessante, é muito rica, né? Muito viva. Eu acho que o D&D... Tô falando D&D, mas acho que o RPG em geral, talvez ele fosse um pouco à frente do seu tempo no sentido de uma mídia, ou de algo que... mais do que um jogo, né? Principalmente pelos casos que todo mundo conhece, que todo mundo cresceu. Quando você começa a conhecer de RPG, o quanto o RPG foi... tido como algo ruim, como algo do demônio, vamos dizer assim. Os vários casos de pessoas que realmente sofreram por ignorância mesmo da época e não entender o D&D. A gente teve a série Stranger Things, né, que na última temporada ela retratou o Ed, que foi caçado como um assassino, um adorador do demônio e por assim vai, e que foi inspirado em uma história real que aconteceu com jovens nos Estados Unidos que foram acusados de rituais por encontrarem na casa deles livros de D&D, acho que de vampiro também na época, que tem os seus desenhos, é um mundo fantástico, então tem as suas criaturas, seus monstros e por assim vai, então acabou tendo esse desentendimento, né? Então eu acho
que o RPG, hoje em dia a gente tem ele mais relevância e cada vez mais pessoas começando a jogar RPG, começando a entender o RPG, e o quanto ele ajuda as pessoas, às vezes, a resolver problemas que elas têm e não conseguem enumerar, né? Várias questões de personalidade, porque você tá num grupo que você acaba tendo uma ligação muito forte com uma outra, como a gente gosta de dizer, um outro eu, uma outra vida sua, quando você fica apegado àquela história e você acaba se envolvendo e criando laços com pessoas que às vezes você nunca imaginou que ia conhecer, né? Então... tem esse lado do RPG também. Eu deixo a indicação de leitura aqui do artigo do João Buarque, que faz parte da equipe do mídia da Impérios Sagrados, 2024, 50 anos do D&D. Um artigo belíssimo, vão lá, curtam, batam palminhas no artigo, vamos deixar o link também. Gente, não vai ter mais espaço, é para link nessa descrição do episódio de hoje. E ele cita o João Buarque, ele afirma aqui que há grandes duas teorias para a criação do D&D. Uma é quase uma, várias aspas, lenda, e a outra é mais embasada. A primeira é que Gygax estava jogando com Anderson o Chainmail, que é um wargame medieval criado por Gygax, até que sobrou apenas um grupo de soldados em um castelo. E a partir daí começaram a elaborar aventuras para eles. E então surgiu a ideia de um jogo para esses sobreviventes explorando as masmorras do castelo. Vale lembrar que essa primeira versão, principalmente, tinha o foco de explorar masmorras, não de explorar o mundo, etc., apesar de ter regras para as viagens, etc. A segunda teoria, que Chainmail, que já usufruía de um certo sucesso, chamou a atenção de Anderson, que já tinha o seu jogo, um certo protótipo do que se tornaria o D&D, o Black Moon. E ele foi até o Gygax e juntos criaram o maior RPG de todos. Bem, independente de qual das teorias estão certas ou não estão certas, eu penso sinceramente que o mais importante aí vai ser o que deixou para nós. O que aconteceu nos anos seguintes, em que o Dungeons and Dragons vai se expandir. Vai ser primeiro cotado até para fazer filme, na década já de 70 para 80 ali, não vai sair do papel, ainda bem, tá? Ainda bem, que já os filmes, né, do anos 2000 ali foi muito, muito complicado, muito difícil. Quem sabe se tivesse saído dos anos 70 tinha sido diferente. Não sei, eu achei que os filmes ali dos anos 2000 eles só eram 2, que eu lembro de ter assistido só 2. Mas depois eu fui descobrir que, sei lá, foram 5, 6 filmes seguidos um do outro e cada vez um pior ainda. Né? Então, e aí, hoje, em 2023, o ano passado, tivemos o lançamento do filme do D&D, que bateu o recorde de bilheteria, ficou extremamente bem feito. Eu realmente amei, a história foi muito inteligente. Que eu penso que é uma do protagonismo que o Dungeons and Dragons ofereceu e que continua oferecendo até hoje. É essa união com as pessoas, de jogar em conjunto, de jogar entre amigos, não é? E nisso, bom, eu gostaria de falar um pouco sobre a Devir, que é uma editora brasileira de história em quadrinhos, livros RPG, baralhos e card games, que foi fundada em 1987 em São Paulo, pelo Douglas Quinta Reis, pelo Mauro Martins dos Prazeres e o Walter Misselhau, piano, como uma importadora e distribuidora de títulos de quadrinhos norte-americanos e europeus. Mas, assim, logo no início, quando a Devir está trazendo o RPG, que foi bem ali nessa época em que estouram alguns casos famosos aí de uma pessoa que foi assassinada porque estaria jogando RPG, ou de invocação demoníaca. Olha, essa última citação é mentirosa. Já tentei invocar o demônio várias vezes jogando RPG, nunca aconteceu. Se fosse fácil assim, né, cara? Nunca aconteceu. Negociei até a alma do Ellison já, mas nunca aconteceu. Não recebi um vintém furado pela alma do Ellison. Com esse nome também, você acha que o cara vai aceitar, né? Uou! Briga. Cito falando, né? Bom, eu vou me retirar porque... Cito Monique Viegas aqui. Briga. E
eu tive a honra de conhecer o Douglas Quintas Reis em 1990. 1800 e... Ah, até você, Héctor. Até você, Héctor. A vida vai cobrar. Dom Pedro tinha acabado de assumir. Ah, a vida vai cobrar. E se a vida não cobrar, eu cobro. Porque a vingança tanto bate até que fura. Baitares referência, né? Gente, eu deixo um abraço aqui para uma pessoa que foi cortada do último podcast que é o Boy Magia, tá? Chamado Eric. Ele foi cortado pelo Ellison, pela equipe de projeto de gestão do último podcast. Eu quero deixar um abraço e um beijo para você, Boy Magia. Porque você merece. Eu não sei o que, mas deve merecer alguma coisa aí. Pois então, e eu conheci o Douglas Quintas Reis, né, em 1998, lá em Passo Fundo, Rio Grande do Sul, porque eu sou gaúcho, né, nasci em Passo Fundo, Rio Grande do Sul. E reunimos uma galera para esperar ele para jornada, na época era Nacional de Literatura, hoje eu acho que, se eu não me engano, é Internacional de Literatura. Esperamos eles no hotel e estávamos lá mais 70 jogadores de Passo Fundo e região. E eu estava à frente, né, dele chamar todo mundo e tal. Inclusive fundamos, né, uma associação nacional de RPG em Passo Fundo, né? Até o nome da minha mãe estava lá, porque eu tinha a menor de idade, não podia fazer isso, né? E esperamos o Douglas. E o Douglas ficou surpreso, contando, assustado. Ele chegou, não tá todo mundo esperando. Chegou com a mala lá e tal. Eu lembro que ele, what? Né? Tipo, quase foi assim: olá, Douglas, viemos falar com você. Por quê? Não tinha material de RPG em Passo Fundo. Não tinha, nós tínhamos que ir a Porto Alegre adquirir o material. E depois o Douglas fez um acordo com a Laura, que era proprietária da Livraria Nobel em Passo Fundo. Hoje a Laura mora em Curitiba. Um beijo para você, Laura. Começou a ter aí, a partir disso, divulgação e material dado de RPG, miniatura de RPG, os livros de RPG da Devir em Passo Fundo. Mantive um contato extenso com o Douglas. Fui para simpósios e congressos em Porto Alegre, depois Rio de Janeiro, São Paulo. Estava lá quando foi lançado o primeiro livro de RPG. O Héctor tá rindo, né? Primeiro livro de RPG. Livro, ponto. De RPG no país. Eu estava lá, está lá. E estava na mesa de jogo. Conheci também com algumas vezes na presença, né, do criador do GURPS. Então isso foi bem legal, muito legal, por sinal. Joguei RPG com o pessoal. Então tem uma larga história. E eu penso que a Devir, eu não sei exatamente como a Devir está hoje, eu não acompanho mais, mas enquanto o Douglas estava vivo. E a Impérios Sagrados, né, o qual o podcast né, é uma das experiências aí da startup Impérios Sagrados, Impérios Sagrados. Foi o Douglas quem me ajudou a projetar muita coisa dentro da IS. Deixou muita coisa organizada para mim. Então eu devo realmente muita coisa ao Douglas. E eu acredito que o Brasil inteiro também deve Devir em si por trazer o RPG, aceitar o desafio de trazer algo inovador aí para o mercado brasileiro. Bem, eu gostaria de saber de vocês qual que é a experiência de vocês, quando o Ellison já falou um pouco sobre isso, de jogar RPG e tal, mas você, Héctor, como é que você teve contato ali com o RPG, quando começou a jogar, né? Quando é que você foi também para a questão, né, de comércio do próprio corpo. Não, desculpa, gente, isso não tá em voga aqui. Isso não tá em voga. Não desculpa, gente, foi sem querer, foi um lapso aqui. Como é que foi tua experiência? E daí o Ellison para falar depois sobre o jogar RPG, dessas diferenças aí de sistemas, para puxar o assado para Impérios Sagrados. Bom, a minha introdução foi também aquela coisa, né, de colégio, né, o pessoal minha turma do colégio, né, que estava se reunindo. Não era tão prazeroso quanto esse vinho, aparentemente, porque esse vinho deve ser muito... mas a gente, né, me convidaram para essas reuniões aí, né, e eu lembro que eu até tinha uma noção do que era RPG, né, mas eu ficava pensando, cara, o que eu vou fazer, né, esse monte de nerds, isso depois vai pegar mal para mim. Mas um monte de nerd. Mal sabia eu, né? Mal sabia você. Que eu tava até salvando minha reputação, de certa forma. Mas foi através desse grupo, né? Era um grupo bem diverso. Tinha umas histórias bem loucas, assim. E foi uma experiência, né, igualmente maravilhosa. E hoje, olhando para trás, né, eu vejo
também cheia de problemas, mas, mas foi sem dúvida uma época muito boa, né? E eu acho que você falou sobre o legado, né? O que o D&D deixa pra gente nessa atualmente, né? E eu acho que é isso, né? Uma coisa que me entristece bastante é quando eu vejo uma parte da comunidade com uma tendência a excluir ou segregar, né? Porque a história do RPG, especialmente nacional, é uma história de pessoas deslocadas, né? De párias, de um hobby que não é tão bem aceito, né? Muitas vezes, e compreendido. Então eu acho que uma das coisas mais maravilhosas sobre ele é como ele te permite se familiarizar, né, e expandir a sua aceitação sobre outras vivências, né, outras formas de ver o mundo, outras perspectivas, que eu acho que é o mais bacana. Eu não lembro se tinha alguma outra coisa que você tinha perguntado sobre como eu tinha me introduzido ao hobby e algo mais. Não, só isso mesmo, pode. Mas foi por essa via. E não, eu para complementar, eu acho bizarro essa questão de segregação, principalmente porque hoje em dia, vamos ser bem honestos, e hoje em dia, por causa a gente tem que adicionar talvez por conta do MCU da Marvel, que o lado geek, o lado nerd, ele começou a virar algo mais destaque, de ser algo mais comum, das pessoas mais pessoas entrarem para esse meio e às vezes conversarem, assistirem, jogarem, lerem mais sobre isso. Hoje em dia, ele virou algo mais cool, digamos assim, mais legal, mais descolado, hoje em dia. Porque antigamente, principalmente era nítido se você fosse olhar pela cultura pop o quanto a gente, os nerds, os geeks eram segregados por conta do que curtiam, do que assistiam, do que liam, certo? E outra, é um mundo de fantasia. Sério mesmo, segregação dentro do mundo de fantasia. Eu lembro anos atrás, nem tanto tempo atrás, assim, na verdade, quando a gente tava fazendo as lives sobre a Buildbit, quando a gente foi conversar sobre RPG com... Só pra explicar, né? Bienal Literária Geek LGBTQIA+. Exato. A gente fez uma live sobre RPG, tinha o pessoal fugiu o nome agora, mas... Da Tormenta? E também, mas tinha... Da Gibiteca, isso. A Karen Soarelli também participou. Uhum. A gente conversou quanto RPG, muitos grupos tentavam transformar o RPG em um lugar seguro. Pessoal da Jambô Editora. Isso. Também. Quanto o RPG... tinham grupos tentando transformar o RPG em lugares seguros, tanto para pessoas LGBTQIA+, como outras minorias, e que ainda tinha segregação dentro do RPG, o que eu sempre achei bizarro, principalmente por conta do RPG ele ser sobre um mundo muito diverso, ser sobre fantasia, ser sobre aventura, ser sobre, no fundo de tudo, todo mundo se divertir naquilo ali. Para mim o RPG, ele é o principal, ele é uma grande aventura. Tanto que mesmo quando ela envolve empresa, envolve projeto, envolve negócios, ela ainda, pra mim, tá dentro dessa grande aventura que o RPG tá proporcionando. Mesmo que seja mais real do que fictício, né? E o RPG... eu tive as minhas experiências separadas com grupos de amigos que tentavam entender o D&D e falhavam miseravelmente, em situações cada vez mais galhofas. E quando eu comecei a jogar a IS, o sistema da IS, quando o meu amigo chamou para a mesa que estava sendo formado, onde o Cris estava mestrando, e eu comecei a jogar o universo ali, o sistema e o universo de Impérios Sagrados há 7 anos. 7 anos. Vai fazer esse ano. 7 anos que eu tô jogando nesse universo com um personagem vivo até hoje. Tá chegando no 3º nível já.
Tô chegando. Literalmente. 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 E o RPG, ele me proporcionou uma grande, como eu disse, uma grande aventura na minha vida real, que foi a IS. Que abriu um caminho. Não tem como eu não amar o RPG pelos caminhos que ele abriu pra mim, por simplesmente eu estar ali pra jogar. Fora as outras questões de eu ser uma pessoa muito mais introvertida, uma pessoa muito mais reservada, e o RPG me ajudou a soltar muito, né, nesse quesito, embora eu ainda tenha as minhas questões. E ele me proporcionou eu trazer pra dentro da IS quando o Chris começou a formular a startup e me chamou pra fazer parte dela também. Hoje em dia, eu, como diretor, para desenvolver o sistema de RPG da IS, que depois a gente vai comentar um pouco mais. Então, o RPG, claro que para mim a história é um pouco diferente, pro Ettore também, pro Chris também, eu acho que para muitas pessoas que trabalham com isso, que ele se tornou além do hobby, mas ele continua sendo um hobby, claro. Só que o RPG... Ele é um mundo, ele é muito, muito aberto. A gente tá falando do D&D porque ele foi o primeiro de todos, vamos dizer assim, por isso que ele tem essa grande importância. No ano passado teve o filme dele, que é maravilhoso. A gente teve as 2 temporadas do Vox Machina, que foi algo espetacular, algo de você ficar de ter inveja do que eles alcançaram. E ao mesmo tempo ele é algo que é pra você viver a sua imaginação, é aquela coisa de criança quando você vai brincar, de fato tá ali, com, claro, mais questões sérias, mas outros aspectos que dá pra você explorar, mas que ele tá ali pra você se divertir no fundo de tudo. Dito isso, eu gostaria de mostrar pra vocês aqui, e pra quem não está vendo, mas somente ouvindo, um artigo que saiu aqui pelo Impérios Sagrados, e que eu penso que fala um pouquinho sobre justamente essa questão da diversidade dentro do Roleplay Game. É um artigo de uma pessoa chamada Ettore Cagni, eu acho que é assim, né? Deve ser. Que se pronuncia. Tem cara de babaca. Não, isso jamais. É uma pessoa maravilhosa, Não diga isso. Eu acho que é uma pessoa muito gente boa. Muito gente boa. Narrativas já quaizadas, eu acho que é assim também, se não for, ele vai corrigir, o autor está aqui. E eu gostaria de ler um pouco, só um resumo aqui, e daí deixar o autor comentar. Diz assim: como artista e desenvolvedora de aventuras, por gentileza, autor, como é que se pronuncia? Janelle Jacquet. Me ajudou a melhorar meus jogos de RPG e minha perspectiva sobre a vida, e como ela continua a impactar o cenário de jogos analógicos e digitais. Como a franquia de Dark Souls, com sua filosofia única de design já coisado, mesmo após sua morte, sendo um símbolo de empoderamento enquanto mulher trans em um mercado desafiador. Comenta um pouco com a gente aí o que você tem para dizer sobre ela e sobre também a importância da diversidade dentro do Roleplay Game. Olha, a Janelle, né, quando ela começou a atuação dela, né, ela foi antes da transição, né, ela fez a transição enquanto mulher recentemente, na última década. Então muitos dos trabalhos dela, infelizmente, acabam sendo associados ao nome morto, né, de Paul Jacquet, mas eram trabalhos fantásticos, né, e tem muitas falas dela que denotam, né, inclusive ela mesma coloca isso, né, em como as atividades dela dentro do RPG ajudaram ela a se encontrar, né, e como elas refletiam o conflito que ela vivia já há décadas. Né? Então você tinha, por exemplo, em uma das aventuras, se eu não me engano era a Torre Negra, que uma das aventuras mais clássicas, aliás, todos os trabalhos dela viraram grandes clássicos, né, do D&D e de todos os lugares por onde ela passou. Então você tinha essa aventura em que ela trazia um item que era um cinto, se eu não me engano, que quando a pessoa vestia tinha uma maldição, né, de transição de sexo, né? E que foi a forma, um refúgio dela
como ela podia talvez vivenciar de uma forma que era aceitável na época essa vontade dela de ter uma vida diferente, né? E é uma coisa que eu trabalho ali no, no artigo, né? Essa questão de que às vezes ela mesma não sabia, né, como lidar com isso e tal, das formas mais construtivas para si, para a comunidade, mas foi o que ela pôde fazer no momento, né? E é muito interessante ver essa presença, né, esse símbolo, porque na indústria de jogos como um todo, seja digital, seja analógico, né, que ela trabalhou nas duas, é muito difícil você encontrar esses exemplos de, né, pessoas de públicos mais diversos, comunidades minoritárias que alcancem grande projeção, porque às vezes o próprio mercado acaba barrando, né? Existem padrões conservadores, infelizmente, né, tendências retrógradas, e ela é um símbolo fantástico, né, de como, representando o potencial, né, que todas as pessoas, inclusive trazendo essa diversidade, essas novas vozes, novas visões, novas perspectivas, né, o que pode agregar ao hobby. Então, é um trabalho simplesmente encantador, não só enquanto designer de níveis, né, que é o que eu me foco ali, mas também como ilustradora, né? Ela trabalhou com várias ilustrações que ficaram imortalizadas, assim, que são grandes clássicos, né, do D&D. Bem, e, gente, estamos nos aproximando do final do primeiro videocast S, eu acho que é o 50º podcast, pois é o primeiro, o segundo, com uma bomba. Dungeons and Dragons não receberá mais livros em português. Alegando baixas vendas, Wizards of the Coast afirmou que interromperá a produção das versões nacionais ainda em 2024. Senhor diretor Wellington, o que o senhor tem a comentar sobre isso? Bom, eu tinha visto mais recentemente uma matéria falando... Bom, é a mesma empresa, mas ele falando que não iam produzir mais conteúdo traduzido para o português do Magic, que é o jogo de cartas da Wizard of the Coast, que é muito... Talvez eu esteja enganado, que eu não conheço muito Magic, mas se eu não me engano ele tem, entre aspas, é do mesmo universo do D&D, ou ele é muito inspirado, tem uma ligação muito forte dentre os dois, e que as cartas não seriam mais traduzidas para o português, e por conta pelo mesmo motivo, pela baixa venda, por aqui não ser o grande público deles nesse sentido. E eu acho que o D&D é muito complicado porque no ano passado, acho que final do ano retrasado, início do ano passado, a gente já teve a bomba no sentido dos royalties e copyrights que eles iam começar a cobrar desses sistemas que foram criados a partir do sistema D20. Né? Tudo que utilizasse o sistema do D&D, digamos assim, para criar o seu próprio sistema, o seu próprio universo, eles começariam a cobrar, o que foi algo de muito debate, de muita mudança de opiniões e de caminhos que muitas pessoas iam seguir, principalmente, por exemplo, aqui dentro da ES, que parte do desenvolvimento do sistema estava sendo bastante inspirado em D&D, e a gente saiu desse caminho e tendo que reescrever boa parte do projeto por conta disso. Eu acho que, bom, pra mim me parece um grande tiro no pé, um grande descaso com a comunidade. Não sei o que está acontecendo, principalmente um D&D que deveria estar num momento muito de auge, principalmente pelo filme, o Vox Machina, que é extremamente popular e foi muito popular na série, o Baldur's Gate, que fez um grande sucesso, acho que ele foi jogo do ano, no ano passado ainda, e eu não sei o que esperar do que a Hasbro, a Wizard of the Coast, está planejando para o D&D, sendo que eles estão quase, vou colocar entre aspas, saindo do mercado brasileiro. Acho que isso dá caminho bastante para os sistemas nacionais brasileiros ganharem mais foco e mais presença ainda nas mesas, porque como vai ficar mais distante o D&D em material físico, né, embora no digital
todo mundo tem a ciência de que tem as traduções não oficiais, vai abrir um grande espaço para outros sistemas, né, os sistemas originais, ou o próprio Tormenta e os demais sistemas a ganhar espaço no Brasil, e na minha visão eles também estão ganhando mais espaço nos outros países também, com o movimento que tá acontecendo com o D&D, que eu não entendi até agora. Não sei se o que o Ettore tem pra... Eu vou pedir que o Ettore ele comente sobre isso, né? E também fale um pouco sobre um livro de RPG que foi lançado e que eu penso que as pessoas deveriam consumir e adquirir para conhecer. Eu não sei se ele sabe sobre esse sistema aqui, mas que é Sherlock Holmes RPG Contos Basófios, né, de Ettore Cagni. Então, assim, vai lá. Ai, como é bom ter puxa-saco. Você não sabe o quanto. Bom, esse aspecto faz parte, eu acho que é uma grande conclusão para aquele ponto que eu comentei no início de a jornada marcada por percalços, né, de D&D. O quanto, ao longo de toda essa história, os interesses corporativos acabam se sobrepondo, né? Porque, afinal de contas, o que motiva? O mercado nacional de RPG ele está num crescendo, né? O mercado brasileiro ele está fluindo e a perspectiva é que tipo, em 5 anos ele seja um mercado realmente bombástico. O que se especula, né, e com bastante concretude, apesar das negações da empresa principal, né, que é a Hasbro, é que o departamento de D&D, se não toda a Wizards of the Coast, será vendida, né, para alguma outra empresa, e por isso eles precisam limitar a quantidade de outros terceirizados, né, outras empresas que estejam em negociação. Tanto que eles recolheram, né, os direitos de tradução que eles iam centralizar, eles tiveram todo aquele impasse da OGL, que no fundo era sobre o quê? Criação de conteúdo, né? Era uma restrição à criação de conteúdo por terceiros, aumentar o controle da empresa sobre o conteúdo associado aos elementos da marca, né? Então, certos termos técnicos, certas criaturas, fantasia, enfim. Então, a gente vê esse caminho, né? Esse desenho que encabeça aí na saída, né? A despedida do material de D&D e Magic em português. Inclusive Magic, que estava sendo trazido, né, comercializado pela própria Devir, né, fazendo um trabalho que, claro que não estava acima de críticas, né, a comunidade tem seus comentários, como sempre. Tradução é muito difícil nesse sentido, mas é um trabalho difícil que alguém precisa fazer, né? E eles estavam se dispondo a isso. E, enfim, que não vai mais estar ocorrendo, pelo menos não traduzido, né? Porque supostamente os custos não estavam compensando, né? Isso é um infortúnio. Mas também eu creio que seja um aspecto muito libertador, porque por muito tempo, né, a ótica do RPG esteve restrita, né, pela lente do D&D, ao ponto de que para muitas pessoas D&D e RPG são sinônimos perfeitamente intercambiáveis, não tem, né, distinção nenhuma entre eles. E talvez isso proporcione para as pessoas a oportunidade de experimentar e vivenciar novos sistemas, né? Talvez isso alimente a imaginação, né? Afinal de contas, a criatividade ela prospera quando há limitações. Então, isso é algo que vai conduzir de uma forma ou de outra, eu acredito, as pessoas terem contato maior com outros sistemas, por exemplo, o principal concorrente Pathfinder, por exemplo, outros sistemas que estão vindo aí no mercado cada vez mais Tormenta, fortes. né? Tormenta, que é brasileiríssimo. Que é brasileiro, é nacional. Por exemplo, outros sistemas que também são medievais, também são de fantasia, mas que são
mais minimalistas. E, por exemplo, né, o Impérios Sagrados. Um exemplo aqui. Tá vindo aí. Diz a lenda que o diretor de projetos Stan Wellington Pereira de Almeida da Silva Alcântara Xavier, Nostradamus, Bueno Machado. Não fala, meu nome não é esse. Diz que esse ano começa os streamings da mesa. E que eu tenho falado que eu não sei se eu sou a pessoa certa para estar nessa mesa, mas vamos ver o que vai acontecer, né? Não depende da minha decisão somente. E é isso, gente. Héctor, obrigado por você estar aqui com a gente, participar do podcast ES. O Ellison não faz mais que obrigação. É a vida. A vida é assim. Essa é a verdadeira face. Essa é a verdadeira face. Eu sou inocente. Está gravado aqui. Olha esse sorriso. Sorriso de delator premiado, delação premiada. Olha essa cara. Jamais faria um negócio desse. Tu não se salvarás, Judas. Gente, acompanhe o podcast ES, agora videocast ES. Deixem suas impressões. Conversem com a gente, mandem opiniões. Héctor está sempre convidado a retornar aqui. Tem uma lista lá um Trello da IS, né, para quem não está dentro, claro, da Império Sagrado está escutando a gente, mas está convidado a participar dos programas. Você que está nos escutando, curte lá impériosagrados.com.br. Também espalha o videocast ES para todas as pessoas que você conhecer. Todas as pessoas. Mas eu namorei com essa pessoa há 90 anos, não interessa, manda pra essa pessoa também. Mas a pessoa morreu, manda pro além. Faz essa pessoa é um papagaio. Não interessa, manda pro papagaio. Isso dá like lá, é importante para fazer o videocast girar. Também a Império Sagrado está no Instagram, como @ISEditora e @impérios_sagrados. Que mais que eu tô esquecendo? Não deixem de seguir a Trova RPG, dê um apoio pro nosso convidado, as lives quinzenais acho que é do Trova RPG também na Twitch, né, twitch.tv/Trova RPG. Vamos deixar os links aqui na descrição e também não deixe de conferir o sistema do nosso querido convidado, o Sherlock Holmes RPG. Exatamente. Certo? É um sistema investigativo que não utiliza dados, ele utiliza pontos de ação. Ele é bastante simples, minimalista, enxuto. O livro ele vem com uma descrição de uma aventura inteira, que a gente estima que possa durar até 8 meses, assim. Então é conteúdo à beça, né? Que você pode utilizar como uma grande aventura ou como casos isolados. Ele também vem com um mapa, com uma descrição inteira da Londres na época, com pequenos casos e mistérios espalhados pela cidade. As regras são super simples e acessíveis e o caos, né, a aleatoriedade acaba surgindo da narrativa emergente, das diferentes interações entre os personagens. Então quem tiver essa possibilidade é só entrar em contato comigo que a gente deve estar saindo uma tiragem nova em breve, que a gente consegue aí tá colocando nas suas mãos esse livro belíssimo. E sabe... Bem rapidinho. E sabe o que é mais curioso? A primeira vez que eu joguei RPG foi com esse meu professor que eu comentei no início, que ele explicou que era RPG. Ele fez uma pequena mesa, digamos, comigo e uns colegas da sala, de detetive no momento atual. A gente jogava usando uma moeda e foi investigação. Isso foi um detalhe muito legal que eu quis comentar. Que massa. Fala, legal. Rafael. O que eles estão querendo dizer, pessoal, é adquiram a obra e vendam a sua alma. Gente, um beijo. Até o próximo programa. O Ellison edita esse negócio, vai falar errado do negócio. Será? Será? Até mais todos. Um beijão. Beijo. Tchau, todas, todes e todos. Beijo.